E aí pessoal, beleza? Vamos falar do segundo episódio da segunda temporada da série Além da Imaginação da Amazon. Basicamente é a história de uma mulher que ela acabou de ser promovida, então a história começa justamente no momento da promoção dela. Só que do nada acontece uma coisa estranha, todo mundo fica paralisado olhando para o céu e ela acha estranho aquilo, começa a perguntar para as pessoas o que está acontecendo, até que ela descobre que está num programa de computador, num servidor, algo assim, né? E ela é um avatar, então alguém na vida real vive a vida pelos olhos dela e ela não existe, ela é um programa de computador. É óbvio que ela se recusa a acreditar naquilo, mas a esposa do cara que usava ela como um avatar vem, conversa com ela e finalmente ela acredita, só que ela continua não aceitando, né? Eu acho que a partir daí a gente já consegue fazer algumas considerações. Basicamente existe uma reflexão que não é inédita, é uma reflexão que trata de inteligências artificiais ou inteligência artificial que não aceita ser um objeto, não aceita ser uma coisa. O simples fato da inteligência artificial, um robô, no caso dela um programa, o simples fato deles terem memórias e um vínculo afetivo, terem uma vida aparentemente normal, esse simples fato faz com que eles se recusem a aceitar sua condição de coisas, né, de objetos, e em alguns casos, em algumas histórias, os robôs ou as inteligências artificiais vão lutar pelo direito de serem consideradas humanas, né? Existe aí também uma reflexão sobre o que é de verdade humanidade, ou seja, se você tem um objeto que se parece um robô, por exemplo, só a título de exemplo, mas na mente dele, vamos dizer assim, existe um funcionamento igual ao ser humano, existe uma memória, uma inteligência, uma capacidade de absorver emoções. Se esse ser tem tudo isso, ele continua sendo chamado de robô ou ele pode ser considerado humano? Ou ainda, um ser que tem todas essas características, mas não tem alma, ele pode ser considerado humano? O que é alma? Se aquele ser foi criado num laboratório ou num centro de pesquisa, ele, mesmo que ele tenha todas as características humanas, ele pode ser considerado humano ou não? De novo, a pergunta, o que seria a alma? O que caracteriza os seres humanos? Então o episódio ele gira em torno de tudo isso, né? Como vários episódios, vários filmes e séries e livros que tratam de robô, inteligência artificial ou de um programa de computador. Basicamente as reflexões giram em torno disso, né? Uma outra coisa que acontece é que o cara que usava ela como um avatar, ele morre e ela não tem para onde ir, não tem como ela voltar para um corpo físico, não existe corpo físico. Então ela recebe a opção de continuar lá mesmo, com a única condição de que ela não saia do papel, vamos dizer assim, né? Interessante que esse episódio ele trata a descoberta, o fato da personagem descobrir a realidade, a verdade, isso coincide com alguma morte, né? Então, ao meu ver, existe um simbolismo entre a verdade e a morte. Quase sempre quando descobre-se alguma verdade muito importante, aquele indivíduo antigo que vivia na mentira, no mundo de ilusão, ele meio que morre, né? Independente dele tomar a decisão de continuar naquele mundinho de mentira ou de sair. Algo que a gente pode lembrar aí é o próprio Matrix, né? O Neo, ele toma a decisão de sair do mundo da mentira. Nesse caso, a gente tem a personagem que decide por continuar, né, naquele mundo de mentira, até porque ela não tem outra opção, então não é que ela decide, né? Ela é obrigada a continuar ali no mundo de mentira. No caso dela, é algo que ela deseja, que ela gosta, né? Porque é a vida dela, mas eu vejo que, do ponto de vista simbólico, o conhecimento de uma verdade profunda coincide com algum tipo de morte, né? Dá pra gente tratar nesses termos. Outra coisa que também dá pra gente refletir é a ideia de verdade e mentira, né? Até que ponto a gente aceita uma verdade, mesmo que essa verdade nos incomode, né? Até que ponto a gente tem a verdade como um valor em si, como um princípio nele mesmo, né? Então, algumas viagens aí pra gente refletir. Se você tem algum comentário complementar ou se você discorda de alguma coisa, coloca nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você é novo no canal, se inscreva. Obrigado pela paciência de todos e até a próxima.